Boa noite a todos. Queridos irmãos e irmãs, celebramos esse momento de penitência, de devoção e de evangelização, terminando a nossa quaresma deste ano de 2026. E nesse lugar de encontro entre Jesus, que carrega a sua cruz, e Maria Dolorosa, nós também queremos fazer um momento de meditação e de reflexão. Essa é a última e solene via sacra da nossa quaresma. Mas nós a repetimos muitas vezes durante esses 40 dias de preparação para a Páscoa do Salvador. Acordávamos às 4h30 da manhã, para às 5 horas acordarmos o galo, aqui pelas ruas da nossa cidade, pelos bairros. Algumas pessoas iam na via sacra mais recolhida do apostolado da oração. A Renovação Carismática Católica também fez a sua via sacra, assim como a catequese e as outras comunidades da nossa cidade. E em todas elas, nós refletimos sobre os mesmos 14 passos dolorosos de Jesus, nosso Senhor. E por que nós fizemos isso? Porque todos os anos, e repetidamente, cada vez nessa quaresma, nós refletimos sobre esses mesmos passos de Jesus. A tradição da igreja e a piedade popular é muito sábia. Vendo as figuras, recordando os textos bíblicos, cantando as canções, participando de coisas que nos recordam da nossa infância, nós estamos sendo profundamente evangelizados. E não somente aquele evangelho da decoração de versículos, que é uma coisa boa, mas sobretudo no evangelho que vai entrando em nossa vida pouco a pouco. Eu já disse algumas vezes nas reflexões, né? E todos nós precisamos concordar que nós somos profundamente amantes da palavra de Deus. Hoje eu escolhi a primeira carta de São Pedro para que nós entendêssemos o porquê nós repetimos os mesmos 14 passos todos os anos para nós refletirmos a paixão de Jesus. No primeiro capítulo, o apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, ele vai já nos dar uma nota essencial do motivo de nós estarmos aqui. Estarmos reunidos, nos unirmos. São Pedro, na sua primeira carta, faz questão de falar a todo o mundo, não exclui ninguém. O povo reunido em nome da Santíssima Trindade, como nós sempre começamos e terminamos as nossas orações. Diz São Pedro: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus que vivem como migrantes, eleitos conforme a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito Santo, para obedecer Jesus Cristo e para receber a aspersão do seu sangue. A vós, graça e paz vos sejam dadas com abundância. O apóstolo nos recorda que nós nascemos de novo para uma esperança viva, mas não para ficarmos sozinhos, para estarmos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ainda que passemos por aflições, ainda diz o primeiro capítulo da carta de Pedro, a nossa fé, mais preciosa do que o ouro, será purificada para vivermos um amor fraterno, sem fingimento, amando-nos uns aos outros de coração e com ardor. Primeiro capítulo, então, dessa primeira carta de São Pedro, nos recorda esse primeiro motivo principal. Queremos rezar juntos, porque precisamos estar juntos, porque Deus, que é Trindade, nos reuniu e nos quer unidos. A via sacra, então, se transforma, quando nós os rezamos unidos, não é? Em 3 coisas. Cada quadro da via sacra é como se fosse, primeiramente, um espelho. Todas as vezes que nós meditamos as estações da via sacra, nós precisamos nos ver nelas. Quando nós vemos a Pilatos, que condena injustamente a Jesus por covardia, nós muitas vezes vemos situações que nós vivemos.
Quantas vezes nós também somos entregues a poderes que por covardia não nos defendem, quando deveriam defender? Quando nós vemos Jesus caindo 1, 2 e 3 vezes, quem não recorda também as suas próprias quedas? Olhar para as vias sacras é olhar para o espelho. E ver Jesus se levantar é querer se levantar também. Quando nos encontramos hoje, Jesus que carrega a sua cruz, junto com sua mãe dolorosa, quantos fatos nós encontramos da nossa vida? Talvez não seja a mãe, seja a avó, uma tia, uma amiga, que ajuda muitas pessoas a carregarem a cruz, e pesados às vezes sobre os seus vícios, sobre suas doenças, sobre suas dores, encontram ali um auxílio materno, fraterno, verdadeiro, constante, inabalável. Olhar para a via sacra é um espelho, porque vemos nelas a nossa própria vida. Encontramos juízes injustos, falsos amigos como Judas, ou hesitantes como Pedro, mas também encontramos amigos sinceros como Cirineu. Em nossa vida também caímos, mas olhamos para este espelho e vemos a Jesus que se levanta e queremos nos levantar com ele. Olhando a via sacra, primeiro, vemos um espelho. Segundo, vemos uma escola. O que nós aprendemos quando olhamos para a via sacra? Qual é a lição? A lição é que a nossa resposta às injustiças não pode ser a perpetuação do mal. A resposta à injustiça precisa ser o amor. Essa foi a lição que o Senhor nos deu. E só assim nós venceremos o mal. Se exigimos justiça, não exigimos por vingança ou por maldade. Quem faz isso está errado. Exigir justiça é exigir por causa do dever que temos para proteger os nossos, para proteger os pequenos e para que o mal não se espalhe, mas não por maldade, não por revanchismo, não por partidarismo ou polarização. Exigir justiça para que o mal não se espalhe. E isso é amor. Essa é a escola da via sacra. E em terceiro lugar, além de escola, as estações da via sacra também são uma escolha. Espelho, escola e escolha. O caminho da cruz exige uma decisão diária de não permitir que a dor nos torne amargos. E agora nós vamos para o segundo capítulo da primeira carta de São Pedro. Diz assim o apóstolo: despojai-vos da maldade e aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Olhem para a imagem de Jesus. É tão bonito olhar para ela e ouvir essas palavras do apóstolo. Pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Esta pedra viva é o nosso fundamento. Continua o apóstolo: vós mesmos também, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo. Ser pedra é ser firme. No mundo que parece que se desfaz, que não é firme, que é líquido, muitas vezes nós somos chamados a ser firmes na nossa família, na nossa religião, no cumprimento da justiça, do dever de cada dia, do trabalho de cada dia. Mas como ser firmes sozinhos nesse mundo? Lembremos que a via sacra é escola. Muita gente hoje se arrebenta sozinho, repetindo para si mesmo o monólogo amargo, olho por olho, dente por dente. Quanta gente se amargura olhando para si, pensando nas suas vinganças, que talvez nunca acontecerão. Mas lá, sozinho, à noite, muitas vezes, continua repetindo o amargo, olho por olho, dente por dente. Não precisa dizer muito, todos nós temos essa tendência, não é? Mas nós precisamos passar pela escola da via sacra, deixando
que o desejo de vingança vá para trás e não nos amargure. Pedro, que escreve essa primeira carta, ele que foi o pecador, que negou Jesus 3 vezes, mas que ouviu também o mandamento de perdoar 70 vezes 7, ele nos apresenta a alternativa. A via sacra é espelho, escola e escolha. Amar é sempre uma escolha possível. Continua o apóstolo. Pois Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de seguirdes os seus passos. Carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o lenho da cruz. Ele é o nosso mestre. Por suas feridas fomos curados. Andávamos como ovelhas perdidas, mas agora voltamos ao pastor e ao guardião das nossas vidas. Nunca mais sozinhos, nunca mais amargurados. Ninguém está sozinho, porque Ele nos amou primeiro e Ele nos acompanha. Quando todos nos abandonam, Ele não nos abandona. Se alguém acha que está no fundo do poço, é porque não olhou direito. No fundo do poço está Jesus. Ele se colocou abaixo para que nós nos levantemos com Ele, para que Ele nos levante. Por isso, amar é sempre uma alternativa. Nada do monólogo amargo da vingança, olho por olho, dente por dente. Nossa sociedade está se desfazendo pela vingança. E nós precisamos entrar na escola de Jesus, que carrega a cruz e ensina o amor. O encontro de hoje entre Maria e Jesus é um exemplo desse espelho, dessa escola e dessa escolha. Maria, quando via o seu filho injustamente condenado e torturado, o que se passava pelo seu coração? Ela também precisou passar da escola, aquela escola que transforma a mágoa em compaixão, e que no final faria com que ela acolhesse como filhos os mesmos que crucificaram seu filho. Aos pés da cruz acontecerá o parto da nova humanidade. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. E o discípulo a acolheu consigo. Este encontro é único, porque o olhar de quem ama é só Ele capaz de dizer quem nós somos de verdade. Jesus sente pena de sua mãe e quer consolá-la. Maria sente pena do seu filho e quer consolá-lo. Um coloca um pouco da sua dor nos ombros do outro e ao mesmo tempo a alivia. É o mistério da compaixão. Só no amor podemos carregar as cruzes uns dos outros. Só o amor vence a vingança. Só o amor gera vida, como a mãe. Nossa Senhora venceu a dor para amar, inclusive, aqueles que torturavam o seu filho. Ela é o nosso espelho. Ela é a nossa escola. Ela nos mostra a escolha, porque amar é sempre possível. Maria precisa ser o nosso espelho, escola de amor e escolha de amor. Agora nós seguiremos adiante pelas outras estações, outros espelhos, outras escolas, a mesma escolha de amor, para que possamos chegar até a Páscoa da ressurreição. Que cada estação nos reflita, nos faça refletir e nos faça escolher o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.